Olá, vamos começar agora mais um programa do canal Noticioso, é o Noticioso Serviço, e a gente vai estar discutindo hoje essa questão de condomínio, né? Ou seja, hoje mais de 50% da população vive em condomínios, né? Vivem e trabalham, né? Parte do pessoal hoje, depois da verticalização, todo mundo está morando em prédio e tal, e tem aquela dúvida que se estabelece se vale a pena ou não contratar uma empresa, terceirizar o serviço interno, por exemplo, de faxina, de portaria, de segurança e outro, limpeza. Então, a gente trouxe um especialista, que é o Alex Melo, da CMS Serviço, que vai estar esclarecendo as principais dúvidas. Primeiro, né, se vale a pena ou não a gente fazer essa contratação, inclusive, mesmo um condomínio pequeno ou grande, ou residencial ou comercial, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira coisa que eu queria saber, Alex, o que é esse serviço de terceirização de mão de obra? Como é que funciona isso? O que é exatamente? Obrigado pela oportunidade. Bom, Rodrigo, a terceirização é a contratação de uma empresa para executar aquele tal serviço, ao invés de você contratar diretamente um profissional. Sei. E hoje, por exemplo, a maioria das pessoas estão vivendo essa coisa, elege um síndico, aí o síndico fica por conta disso e acaba que não toma conta direito, porque as pessoas têm a atividade dela, né, profissional, que vivem, então, ou seja, acaba que fica, por exemplo, uma pessoa que da área da faxina, ela fica lá o dia inteiro sem estar sendo acompanhada e de uma maneira ou de outra, aquele serviço é diferente, não é isso? Então, Exato. a terceirização, ela vem e leva, entrega a responsabilidade desse cuidado da operação para a empresa terceirizada. Seria isso? Exatamente. Onde a gente tem o trabalho de supervisão, para garantir a qualidade do serviço. Então, o terceirizado é justamente para isso, aumentar a qualidade do serviço. Tá. Agora, uma coisa, hoje em dia a gente está pensando em custo, vale a pena, assim, financeiramente, é viável você contratar Quanto custa você contratar uma empresa, quanto vai custar para esse condomínio você contratar uma empresa para poder prestar esse serviço para você, de administrar esses profissionais, não é isso? Exato. Bom, hoje em dia, vale muito a pena terceirizar, porque tem esse mito que é mais caro. Qual que é o custo que é mais caro, objetivamente? Porque está incluído todos os encargos, vamos falar assim. Então, sim, mas tem a taxa de administração, ela normalmente, qual que opera? 5, 2? De 2 a 7%. Tá. De 2 a 7%. Exato. Então, por exemplo, se você tem... É muito barato, se você parar para pensar, não é isso? Por exemplo, agora, e quais as outras vantagens de você terceirizar esse tipo de serviço? Como é que funciona? Terceirizando, você vai estar sempre coberto em caso de faltas. Por exemplo, a pessoa adoeceu... A empresa manda um substituto. Entendi. Na portaria isso é fundamental. Às vezes não tem portaria eletrônica, Exato. Um porteiro falta, você tem que arrumar alguém para cobrir aí. No caso, isso já está incluído. Exato, tudo incluso. Em questão de faltas, férias, todo afastamento. Então, o terceirizado tem essa oportunidade de estar cobrindo. Tá. Uma coisa que a gente imagina, normalmente, o que acontece? Eu falo porque eu, pessoalmente, já vivenciei isso. A gente, às vezes, tem lá, sei lá, um porteiro. Paga o cara, eu não sei qual que é o piso do porteiro. O porteiro hoje está R$ 1.455. R$ 1.500. Você paga o porteiro R$ 1.500, aí chega uma proposta de uma conservadora, que às vezes é 70%, 80% acima desse valor, a gente fala, conservador é muito caro. É porque a gente não observa, eu já vivenciei isso, que tem esses outros custos, né, que são férias, 13º, acerto, que está contemplado dentro desse preço. Então, quando você vai fechar a conta, às vezes você tem a impressão, porque você está pagando ali R$ 1.000 e poucos para aquele funcionário no mês. Na verdade, o que a empresa terceirizada faz, então, é embutir mensalmente esses custos para que ele seja dividido, não tenha um impacto numa hora do fechamento anual. Exatamente, o provisionamento. Exatamente. Chama provisionamento isso. Exato, de férias, 13º. Tá, e outra vantagem que a gente percebe é numa possível troca desses funcionários também, ou férias, igual você falou, adoeceu, não existe um outro custo que tá incluído. Não, já está incluso esse custo. Entendi. A ideia da gente é estar exatamente esclarecendo isso. Você vai ter, por exemplo, materiais, uniformes, isso tudo também já está contemplado? Os contratos hoje são personalizados. Sei. Então a gente pode incluir questão de uniformes, equipamentos. Então tudo isso é de acordo com cada contrato. Tá, agora num condomínio pequeno, vamos pensar num condomínio aí de, sei lá, de 3, aqueles prédiozinhos que são muito comuns, de 3 andares, ainda assim vale a pena? Vale a pena, porque se caso faltar o funcionário para limpeza, o condômino quer o prédio limpo. Ele vai reclamar. Principalmente o que não é o síndico, né? Quando você é o síndico, vira um problema. Aí depois que você deixa de ser síndico, você começa a encher o saco dos outros, né? Exato. É exatamente isso, né? Tá, a gente percebe também que existe uma coisa no mercado que é muito complicada, é exatamente a questão de empresas que prestam esse tipo de serviço, mas que não tem uma estrutura similar a nenhuma história de 23 anos da CMS, por exemplo, e aí ela começa de uma maneira ou de outra manchar esse mercado, né? Existe uma questão de que você tem que tomar alguns cuidados para
a contratação de uma empresa de terceirização. Quais os cuidados que são esses? Devemos verificar toda a documentação da empresa, né, contrato social, as certidões negativas, justamente para poder ver se ela está com os impostos em dia. Sei, você tendo esses documentos, grosseiramente falando, se ele está pagando INSS, ele manda o comprovante para você, se ele está pagando FGTS, e aí tem como o síndico só fazer um controle se esses impostos, encargos estão sendo pagos. Exatamente. Mensalmente envia esses documentos para o síndico acompanhar e não ter a surpresa futura de caso essa empresa não esteja pagando, o condomínio vir a pagar novamente. É muito interessante a gente falar isso, porque o que ocorre é o seguinte, a proposta, como o Alex está falando que é alguma coisa entre 2,7% e 2,5%, essa taxa, então grosseiramente o custo que você tem total, que o condomínio total tem sobre aqueles serviços que são prestados, de portaria, de limpeza e outros, o que ocorre é o seguinte, vamos hipoteticamente, digamos que seja R$5.000, o custo para o condomínio vai ser alguma coisa em torno de R$250 só a mais, sem ter essa responsabilidade de ficar tomando conta do síndico, ficar correndo atrás de quando faltar, seria isso então? Seria os encargos juntamente com essa taxa de administração. Sim, mas ele vai pagar os encargos, se ele contratar individualmente, ele vai pagar da mesma forma. Porque eles não veem muito dessa forma, né? Mas aí chega no final do ano, tem que fazer o 13º, e aí toma um susto, e aí começa aquela confusão de condomínio, aquelas brigas que a gente já conhece lá. Tá, isso ocorre também no mundo, porque a gente está percebendo que essa questão de terceirização está acontecendo também nesses condomínios comerciais. É a mesma prática, é a mesma coisa? A mesma prática, assim como também com as indústrias, né? Então, indústrias também. Exato, que aí eles podem focar na atividade fim, deixando essa parte da limpeza, de portaria, com uma empresa especializada. Tá, agora, até para a gente exemplificar mais, quais são os serviços que, por exemplo, a CMS, que é uma empresa de grande porte, ela tem, que ela presta, assim, por exemplo, portaria, limpeza, enumera portaria, faxina, jardinagem. Jardinagem também. Exatamente, toda essa parte terceirizada. Portaria, no caso da limpeza, de toda a parte de infraestrutura que precisa ser cuidada, a empresa faz. Exatamente. E aí cada condomínio tem a sua particularidade, tem uns que tem jardim. Exatamente, assim como as indústrias também. Entendi. Uma outra coisa, então, voltando para a questão da segurança, é importante que você também avalie aí a conservadora que está te atendendo, para que depois, no futuro, em médio prazo, você não tenha problemas com isso. Então, essas dicas que o Alex está dando aqui para a gente, por exemplo, é importante receber essa documentação mensalmente, né, para saber se esses encargos estão sendo pagos. Isso. E na contratação também, né, na contratação, quais os documentos na contratação que é importante se observar? Então, verificar as carteiras, né, dos funcionários se estão realmente assinadas, fazer uma visita nos clientes. Né, você fala em outros clientes que essa empresa tem. Exatamente, dister. Porque é importante até porque, na verdade, às vezes fala que tem inúmeros contratos, mas, na verdade, não tem, ou o lugar que é um lugar que não é a mesma coisa. Exato. Então, tem essas pegadinhas também. Fazer essa verificação, ir no escritório da empresa, conhecer sua estrutura, né, ver se ela tem realmente essa capacidade de estar atendendo o condomínio. Tá, então, assim, para a gente fechar, essa história que é caro você terceirizar é uma bobagem, então? Isso é um mito. É um mito. É importante a gente olhar isso, porque hoje, o que acontece? Volto a repetir, por exemplo, eu fui síndico numa ocasião, eu não tinha tempo de olhar nada, então as coisas passavam. Né? Eu acho que tem, fora o prejuízo, que não é prejuízo, de 5%. Eu coloquei como exemplo um condomínio que tem uma despesa, sei lá, tem um porteiro, uma faxineira, digamos que custe, sei lá, 5.000. Ele vai ter um custo de R$200 a mais, R$250 a mais, e essa responsabilidade vai estar com uma empresa que, inclusive, deve oferecer um treinamento específico para cada profissional, porque quando você contrata, não tem aquela coisa de contratar o amigo, não tem nada. Então, você tem até uma isonomia, você tem uma tranquilidade para poder fazer isso, não é isso? Exatamente. Tem as reciclagens, os treinamentos específicos para cada área, né? Então, justamente para a gente entregar um profissional capacitado. Tá, agora uma coisa também que é comum, você falando, eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, digamos que eu tenho um porteiro lá que ele não tem, por exemplo, um treinamento para poder... Eu não estou gostando da maneira que ele está recebendo, as visitas, enfim. E se eu quiser... eu quero trocar ele, não é uma coisa pessoal, mas ele não está atendendo. Foi até o que eu vivenciei na ocasião. Eu tive que dispensar, ou seja, eu tive uma rescisão e para depois experimentar um outro cara para treinar ele já em operação, porque eu não tinha esse prazo. Normalmente o contrato contempla isso também? Contempla exatamente isso. Por isso a maior tranquilidade do terceirizado. Então, os funcionários que não se adequam às necessidades do cliente, é só fazer a solicitação e a gente envia um outro com treinamento. E não vai ter custo? Isso não vai ter custo? Não tem custo, já está incluso. Tá, então só para a gente recapitular.
todos esses custos, você falou que no caso de materiais, uniformes, eles podem ser negociados. Mas todos esses custos, por exemplo, de cobertura de férias, demissão, isso tudo já está incluído dentro do valor. Incluso nos encargos sociais, exatamente. Então, igual eu estou falando assim, é muito importante a gente avaliar isso. Hoje, normalmente, o mercado, por exemplo, você tem algum dado que fala, por exemplo, sei lá, dos condomínios todos residenciais, por exemplo, a maioria tem empresa terceirizada ou tem muita gente que ainda faz essa administração? Não, hoje a maioria é terceirizada. Já é terceirizada. Exatamente. E muitos síndicos profissionais também. Então, o pessoal está se profissionalizando nessa parte de condomínios. Mas aí o condomínio contrata um síndico? Exato, já tem de fora profissional agora. É mesmo? Síndico de fora. Tá, gerou uma dúvida aqui também, você falou, existe essa questão de terceirização na parte de conservação, mas existe na administração. Vocês também fazem esse trabalho? Exatamente. Então, a questão da administração também. Que é um outro assunto. Na verdade, a gente até vai conversar que é um assunto também desse mesmo tamanho aqui. Nós estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa aqui. Alex, você tem alguma coisa que você gostaria de falar, assim, que você acha que é oportuno para quem, sei lá, já tem uma empresa de conservação, ou para quem não tem ainda? De repente, você tem um canal de contato que as pessoas podem estar entrando em contato aí, está aparecendo abaixo aí os seus contatos, mas as pessoas, por exemplo, se quiserem mais informações, elas podem... Claro, estamos lá à disposição para qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Então, gente, eu acho que eu acho que nós falamos muito, né, assim, sobre o que é esse assunto, mas se você tiver alguma dúvida, então, já que o Alex se disponibilizou, dá um toque nele lá. Nós vamos chegar ao fim aqui do nosso programa aqui, eu queria agradecer a presença do Alex aqui. Obrigado. É um assunto que, igual eu falei no começo, né, a maioria das pessoas hoje, como acima de 50%, já vive em condomínio, ou pelo menos trabalham, né? É uma coisa para você poder dar uma avaliada aí. Beleza? Então, assim, inscreve aqui no nosso canal aqui e você também pode assistir outros vídeos aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Obrigado mais uma vez, Alex. Obrigado, até mais. Valeu.